Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando todas as disciplinas e se dedicando aos estudos, ok? Como primeira dica, seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações e sempre que for possível, faça o print da tela, daquela imagem, figura, tabela, para você passar essas informações para o seu caderno e continuar os seus estudos. Show de bola? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Balanceamento de equações químicas. Olha só, o que nós vamos aprender hoje? O balanceamento ele é extremamente importante quando a gente fala de reações químicas. Também mais na frente nós vamos trabalhar a estequiometria das reações. Então, nesse processo, saber fazer o balanceamento é extremamente importante. E na nossa aula de hoje, nós vamos apresentar o que é o balanceamento, um pouco sobre as reações químicas, certo? Reações, as equações químicas, e começar a trabalhar a ideia de balanceamento das equações. Show de bola? Então, vamos lá, olha só. Todos os dias, o dia inteiro, ocorrem reações químicas, não só ao nosso redor, mas também no nosso organismo, de tal maneira que se pode dizer que a manutenção da vida depende de uma série de reações, certo? A química está no nosso dia a dia, está ao nosso redor, está no nosso corpo. Então, uma série de reações acontecem diariamente conosco e a gente consegue visualizar, por exemplo, o processo da degradação de objetos metálicos, que vamos chamar isso de corrosão, a ação dos antiácidos, a decomposição desses antiácidos, a queima, a combustão. Então, são alguns exemplos de inúmeras reações presentes no nosso dia a dia. Show de bola? Bom, em todas as reações químicas, em todas, prestem atenção, as substâncias denominadas reagentes são transformadas em substâncias diferentes, denominadas produtos. Então, as reações químicas, elas são representadas por equações químicas, certo? Então, reagentes são transformados em produtos. Aí nós temos uma modificação na intimidade da matéria. Então, se a gente comparar o gás carbônico e a água, comparando com a formação da glicose e do gás oxigênio, são substâncias totalmente diferentes. Bom, as reações elas são representadas graficamente por meio de equações químicas. Então, as reações são os fenômenos que ocorrem, que a gente vai traduzir isso, colocar no papel, vamos chamar de equação química. A equação química, nós vamos ter reagentes transformando-se em produtos. E essa transformação ela é indicada por meio de uma seta, beleza? Então, eu posso dizer o seguinte, turma, tudo que estiver antes da seta vão ser os reagentes. Eu posso ter um, dois ou vários reagentes. E tudo que aparecer depois da seta, vamos chamar de produtos. Então, podemos ter a formação de um produto ou vários produtos. Essa reação representada por meio de uma equação química é a equação da fotossíntese, uma reação extremamente importante para a manutenção da vida, ok? Então, em todas as reações químicas, acompanhe aqui, as substâncias são representadas por fórmulas, fórmulas químicas. Qual é a fórmula química da água? H2O. Gás carbônico, CO2. Então, são representações chamadas de fórmulas químicas. As fórmulas das substâncias indicam os elementos que as constituem e também a quantidade de átomos de cada elemento. Então, a fórmula vai indicar
quais e quantos átomos, quais átomos e quantos átomos estão presentes, né, naquela substância. Compõem, né, formam aquela substância. O número que indica essa quantidade de átomos é chamado de índice. Então, trazendo um exemplo, né, um famoso, simples, mas que vai poder nos ajudar, né? A substância água. Então, a substância água, ela tem fórmula H2O, onde o H e o O, ou seja, o hidrogênio e o oxigênio, são os elementos que constituem essa substância. Até montei aqui para vocês, né, a representação na forma de bolas, ok? Essa bolinha maior, vermelha, representa o átomo de oxigênio, e as bolinhas cinzas, né, são duas, elas representam os átomos de hidrogênio. Então, nós temos 2 hidrogênios para um átomo de oxigênio. Então, nós temos a fórmula H2O, ok? Bom, qual é o índice do hidrogênio? 2, H2. Então, esse 2 é o índice do hidrogênio, que quer dizer que nós temos 2 átomos de hidrogênio. E qual é o índice do oxigênio? H2O. A gente não fala H2O1, beleza? Por quê? Quando for o número 1, a gente pode omitir. Vai ficar subentendido que ali representa o número 1. Então, H2O. Eu tenho um átomo de O, um átomo de oxigênio. Então, esses números pequenos, eles vão indicar o quê? A quantidade dos átomos. Vamos chamar eles de índice. Show? Bom, as equações químicas, além de mostrarem as fórmulas das substâncias, podem nos fornecer outras informações importantes. Por exemplo, o estado físico. Então, quais são os estados físicos da matéria? Né? Vapor, gasoso, né? Gás, sólido, líquido, ou o estado de vapor. Então, o G vai representar o estado gasoso, V, o vapor, né? Vapor d'água. Geralmente, quando é água, a gente coloca o V de vapor d'água. L de líquido, S de sólido, né? A presença de moléculas ou íons em solução, né? Solução aquosa. Aquosa quer dizer água, né? Solução onde o solvente é a água. Então, eu vou usar o índice, né? A representação AQ, de aquoso. Podemos ter o desprendimento de gás. Então, se há a formação de um gás, na equação química, eu vou utilizar uma setinha, olha só, ou para cima ou assim para a lateral. Isso quer dizer que há um desprendimento, uma liberação de gás. Mas se formar um precipitado, né? Um precipitado é aquilo que fica no fundo do recipiente. Então, se houver a formação do precipitado, eu vou ter uma setinha para baixo. Então, a setinha para baixo indica a formação de precipitado. Agora, se houver necessidade de aquecimento, então vou usar o símbolo delta, né? Esse triângulozinho, que quer dizer que para aquela reação acontecer, ou acontecer de forma mais rápida, é necessário um aquecimento. Às vezes, em vez de aquecer, a gente utiliza radiação ultravioleta, os raios UV. Então, eu vou representar isso através da letra lambda, da letra grega lambda. Existem reações que acontecem de uma única forma, são as reações irreversíveis. E existem, turma, reações reversíveis. Reagente gera produto e uma parte desse produto ele volta para a forma de reagente, certo? Vai e volta. Então, eu vou representar isso, turma, através de duas setas. Então, quando na equação química você observar duas setas, essa equação quer dizer para você que se trata de uma reação reversível. Então, são símbolos que a gente precisa dominar, porque para a gente ter uma melhor interpretação da reação, beleza? A equação química é a grafia do que acontece na reação. Então, tudo que acontece na reação eu devo mostrar através de uma equação química, não só quem são os reagentes e quem são os produtos, mas também os meios que foram necessários, o que aconteceu naquela reação. Tudo bem? Então, esses símbolos é importante para a gente compreender melhor uma equação química.
Bom, as equações, elas devem apresentar também a proporção, né, adequada de reagentes e produtos, na qual as reações ocorrem, né, a proporção. Quanto de A reage com B e forma quanto de C e quanto de D, né? Então, vamos considerar a reação que ocorre na queima do carvão, ok? Queima é a reação de uma substância com um gás oxigênio. Então, nós temos aqui, ó, inicialmente, a equação. O carvão ou carbono no estado sólido, beleza? Ele vai interagir, vai reagir com o gás oxigênio, né? Então, eu vou ler assim, ó, carbono e oxigênio. Então, esse mais quer dizer I, carbono e oxigênio, produzindo, né? Produzindo. Onde está esse termo produzindo? A seta, formando, originando, produzindo o gás carbônico, o CO2, certo? A quantidade de cada substância que participa da reação é indicada por números escritos antes de suas fórmulas, denominadas coeficientes estequiométricos. Palavrinha importante, né? Coeficiente estequiométrico. Quando o coeficiente for igual a 1, não é obrigatório a sua indicação. Então, em uma equação química, a quantidade de átomos de cada elemento participante deve ser igual nos reagentes e nos produtos. Então, a quantidade de átomos nos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos no produto, certo? Se essas quantidades não estiverem iguais, vamos precisar fazer o balanceamento da reação, certo? Então, quando não ocorre, a gente precisa fazer o balanceamento. Olhando para essa reação do carvão com o gás oxigênio produzindo CO2, então olha só, nós temos um átomo de carbono no reagente, um átomo de carbono no produto, 2 átomos de oxigênios no reagente e 2 átomos de oxigênios no produto. Que a gente pode entender que essa reação está balanceada, certo? Na frente, né, de cada molécula, qual é o coeficiente estequiométrico? 1. Então, nós temos uma molécula de carvão ou carbono reagindo com uma molécula de oxigênio, produzindo uma molécula de CO2, o dióxido de carbono. Quando a reação não está balanceada, né, devemos determinar os coeficientes de cada substância, a fim de que o número de átomos de cada elemento seja o mesmo, quer no lado dos reagentes, quer no lado dos produtos. Então, a determinação desses coeficientes, que normalmente são os menores números inteiros possíveis, grave isso aí. Os coeficientes devem ser os menores números inteiros possíveis, né? Então, esse processo ele é chamado de balanceamento de uma equação química. Então, se eu percebi que nós não temos a mesma quantidade de átomos no reagente produto, vamos executar o balanceamento da equação. Então, existem vários métodos para esse balanceamento. Nós vamos trabalhar o método das tentativas, né? O nome já diz muita coisa, né? Nós vamos tentar, nós vamos fazer de uma maneira, se der ok, beleza, senão a gente vai precisar reformular. Então, nós vamos tentar, vamos tentando, né? Tentativa. E aí, nesse método, apesar de você pensar assim, poxa, eu vou fazer isso de forma aleatória, não. Existem algumas regras, né? Algumas dicas que precisamos seguir. E seguindo essas dicas, né, nós vamos tentar menos vezes. Então, usando essas dicas, a chance de acertarmos na primeira ou na segunda tentativa é muito grande. Então, olha só. Inicialmente, nós vamos ver aqui a combustão, a queima do gás metano, né? O gás metano é o CH4. Então, ele reagindo com o oxigênio, produzindo o quê? O gás carbônico e a água. Olhando no lado do reagente, olha só, eu tenho um átomo de carbono, um C, eu tenho 2 átomos de oxigênio, certo? E 4 átomos de hidrogênio. Agora, olhando para o lado dos produtos,
um átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Nós não temos as mesmas quantidades de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Nós não temos. Então, se nós não temos, a gente precisa balancear essa reação. Tudo bem? Ó, nós temos algumas dicas. Então, primeira dica, né, ou primeiro passo. Observe qual substância na equação tem maior número de átomos. Então, qual daquelas substâncias vai apresentar a maior quantidade de átomos? Nesse exemplo é o metano, CH4. Nós temos 5 átomos compondo a molécula, né? A substância metano. É um átomo de carbono e são 4 átomos de hidrogênio, totalizando 5. Tudo bem? A segunda etapa, o segundo passo, é o seguinte. A essa substância, ou seja, aquela substância que apresenta a maior quantidade de átomos, atribuiremos o coeficiente 1 e ele servirá de referência para o acerto de todos os outros coeficientes, certo? Então, nós vamos dar o coeficiente 1 para aquela substância que apresenta a maior quantidade de átomos. E a partir dele, né, nós vamos fazer o balanceamento, né, das outras substâncias. Então, eu coloquei o coeficiente 1 para o metano, certo? Bom, no lado dos produtos, onde eu tenho o carbono, no CO2. Então, como o metano, né, coloquei o coeficiente 1, e o metano tem um carbono, então 1 vezes 1, um carbono. Então, eu preciso de um carbono no lado do produto, né? Onde tem um carbono? CO2. O CO2 ele já tem um carbono. Então, 1 vezes o coeficiente 1 vai dar 1 carbono. Então, o carbono está balanceado. Bom, agora eu tenho o hidrogênio. No metano, olha aqui, turma, são 4 hidrogênios. 4 vezes 1, 4. 4 hidrogênios. Então, eu preciso de 4 hidrogênios no lado do produto. E onde aparece o hidrogênio? No lado dos produtos. Na água, H2O. Então, naturalmente, a água já tem 2 hidrogênios, só que eu preciso de 4. Como que eu faço? Multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Então, vou usar o coeficiente 2, 2H2O. Então, você vai observar que nós já balanceamos a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. O que está faltando? A quantidade de oxigênios. Precisamos balancear os oxigênios. Como eu coloquei 2H2O, né, o O, ele naturalmente ele vai ter um átomo de oxigênio. Então, multiplicando por 2, eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Então, eu preciso de 2 átomos de oxigênio no lado dos reagentes, certo? Só que também no lado do produto, olha só, eu tenho CO2. Então, na verdade, no produto eu tenho CO2, 2 átomos de oxigênio, e H2O, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. 2 com 2, 4 átomos de oxigênio. Se eu tenho 4 de oxigênio no lado do produto, né, eu vou precisar de 4 também no lado dos reagentes. Bom, onde aparece o oxigênio no lado dos reagentes? O2. O O2, naturalmente, 2 átomos de oxigênio. Para termos 4, eu vou multiplicar por 2. Então, 2O2. Turma, ficou assim, ó, 1CH4 mais 2O2, gerando CO2, 1 de CO2 e 2 de H2O. Com isso, eu vou ter um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênios e 4 átomos de oxigênios no lado do reagente. E no produto, 1 de carbono, 4 de hidrogênios e 4 de oxigênios. Agora, a equação está balanceada. Por quê? Porque nós temos a mesma quantidade de átomos, certo? Isso é balanceamento de equação química. Esse foi só o primeiro exemplo, o primeiro caso, né? Nós vamos trabalhar muitas aulas relacionadas ao balanceamento. Tudo bem? E por que devemos balancear? Porque precisamos ter a mesma quantidade de átomos no lado do reagente e no lado do produto.
Se eu observo que essas quantidades não estão iguais, devemos executar o balanceamento das reações. Turminha, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!